Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 8 de abril, né? Segunda-feira, dia do eclipse, 20 horas e 37 minutos. O mundo hoje acho que parou, né? Quer dizer, eu parei para ver o eclipse. Porque a gente viu Deus falando no eclipse, né? Dá para sentir os últimos avisos, né? Antes do Senhor, antes das coisas piorarem, Deus está avisando. Boa noite, paz do Senhor, Leninha, Alberto, a todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, né? Hoje foi um dia, como é que eu posso dizer, um dia de a gente pensar, né? Esse eclipse, os Estados Unidos parou, uma parte do México falou. Boa noite, Emilinha, desculpa. A paz de Deus, minha irmã. Boa noite, Leninha, Simone. A todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma noite para a gente compartilhar da palavra de Deus, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está vendo, né? Hoje eu assisti desde a 1 da tarde, que eu estava assistindo, acompanhando, né, com o Javier Palacios. Eu gosto muito dele, é um homem de Deus, um homem que é a Bíblia pela Bíblia, não tem outra alternativa, é a Bíblia. Um homem que colocou o tempo dele à disposição da palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é muito maravilhoso, porque hoje em dia você não encontra mais pessoas assim, muito difícil. Muito difícil você encontrar um homem que fala a palavra de Deus como ela é. Boa noite, Denildo. Sem fins lucrativos, por amor à mensagem da palavra, né? Então, é uma pessoa que você pode pôr a sua confiança nele, porque a Bíblia pela Bíblia, nada sai do que está escrito, entendeu? Às vezes tem um entendimento que às vezes ele entende de um jeito, às vezes a gente entende do outro, mas é todo mundo junto, tá todo mundo andando, entendeu? E isso é que me faz eu sempre estar de olho naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, porque eu vejo Deus operar na vida daquele homem. Eu vejo o Senhor operar na vida dele, na fala dele. Até hoje, tudo que Deus tem dado para ele tem se cumprido. Tudo. E não são profecias, não. São discernimentos da palavra, tá? Discernimento da palavra. E isso é muito maravilhoso. E hoje, nesse como é que diz? Não passa a mão na cabeça de ninguém. Não passa. Se tiver que brigar, minha filha vai ter que brigar, porque ele não... O que é certo, acabou. É isso aí. Não tem, gente, para onde correr. Ou nós vamos para os braços de Cristo como Ele quer, como é para ser, ou nós paramos com tudo. Não tem, entendeu? Eu mesmo sou uma pessoa que, por mim, você pode brigar comigo, fazer o que você quiser comigo. Eu não tô nem aí. Se eu tô vendo a palavra, que a palavra tá dizendo que é aquilo e acabou. Tá entendendo? Pra minha vida mesmo. Quantas vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou fazer? Tá escrito, eu tenho que fazer, e agora? É assim que a gente vive. O cidadão do céu, ele renuncia a si mesmo e adere à palavra do Senhor. Ele vive a palavra do Senhor, entendendo? O cidadão dos céus vive a palavra de Deus. Pode ter certeza. Pode doer na carne, mas ele vive a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos viver a palavra de Deus. Boa noite, Vanilda. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Chega de viver na mentira. Chega de viver no... amanhã eu faço. Não, meu irmão, é hoje, porque o amanhã não sabemos se vai ter. Olha, o eclipse de hoje foi uma coisa assim... Eu não estou falando isso para vocês, porque já vem... a gente está vindo falando já faz tempo, né? Mas eu vou dizer para vocês, a cada eclipse você percebe a situação piorando. Presta atenção. O eclipse de hoje
Eu coloquei lá nos meus stories, tá? Depois vocês olham lá, que tá tudo lá. E ele deixou uma coisa muito clara. Uma coisa ele deixou muito clara. Presta atenção. A vinda de Jesus, os juízos do Senhor, eles vão começar já. Não vai demorar muito. Nós temos aí poucos meses. O que eu comentei ontem com vocês, ele comentou hoje também sobre o arcanjo Miguel. Israel, irmãos, está sozinho. Israel está sozinho. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Boa noite, Lucas. Israel se encontra só. Ele está só. O anjo Miguel já se afastou. Porque a luta do anjo Miguel agora não é aqui, é nos ares. E o eclipse passou por ele. E o cometa, né, o P12 ou P12 ou P2, alguma coisa assim, que é o cometa Diabo, também passou pelo pé dele. E vai parar no pé de Touro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o anticristo está para aparecer a qualquer momento. E se ele, a hora que ele parar no pé de Touro, vai vai arrebentar esse mundo. Entendendo? Vai arrebentar esse mundo. Mas tem tempo para terminar. Eles já estão com os dias contados. Agora me chamou muito a atenção hoje, foram os foguetes da NASA. Depois vocês olham lá, que eu coloquei lá para vocês verem, eu coloquei as imagens e coloquei o vídeo também, tá? Compartilhei um vídeo das imagens dos foguetes. É dia 21 de abril é que ele vai ficar mais em evidência no céu, né? De 21 de abril ele está no pé de Touro. Hoje ele estava no pé de Hércules, que simboliza o arcanjo Miguel. Entenderam? E aquela parte que eu li ontem, 12 de Apocalipse, aquela parte está se cumprindo hoje. De ontem para hoje está se cumprindo. Você acha que pode ser... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tô de olho nesse cara. Eu tô de olho nesse cara. Tô de olho nele. Não sei porquê, eu sei que ele é... Sempre achei que ele fosse o João Batista. Mas eu tô achando que... Sei não, vamos ver, né? Vamos aguardar para ver, a gente não sabe, né? Tem uma turma deles aí que são candidatos, né? Tem ele, tem o Trump, tem o genro. Tem uma turma deles que é candidato, né? Então, tem o Harari, que também é candidato. Mas ele está se pronunciando e o povo está ovacionando. É o que eu queria comentar com vocês aqui agora. Isso que eu achei interessante. Eu sigo 3 pastores. 3 pastores eu sigo. Exatamente, isso daí é. E o mito junto, né? E o mito junto e o homem cenoura lá junto também. Agora presta atenção, eu sigo 3 pastores. Eu gosto de ouvir eles falarem, porque são 3 interpretações diferentes. Ali você vê como é que a situação tá. Um deles, se precisar botar a língua para fora, para o Musk passar, ele põe. Um deles, se precisar pôr a língua para fora, hoje mesmo eu escutei a live dele e eu fiquei impressionada de ver. Não porque ele é que vai trazer o mito, porque ele vai curar o mundo. Quando ele falou assim, eu fiquei, pá, a coisa tá ficando, a direita torta tá ficando, como é que diz? Tá ficando esperta, né? Tá ficando esperta não, tá mostrando a quem veio. Presta atenção, gente. Aí tem um outro pastor que eu sigo também, que é assim, fica em cima do muro. Quando Deus aperta, porque ele sabe de tudo que está acontecendo, eu sei porque eu sigo ele há muitos anos. Aprendi muito com ele sobre a volta de Jesus. Mas como ele precisa ganhar, precisa vender livro, precisa vender palestra, precisa vender essas coisas, então o que acontece? Tem o canal dele que ele vende também, né? Os cursos. O que acontece? Eu sinto assim, quando Deus aperta ele demais, ele fala da volta de Jesus, mas ele fala assim, quando ele tá assim no auge do desespero, aí ele fala. Mas se não, que nem hoje ele falou que esse
como é que diz, eclipse tem nada a ver não, gente. Para com isso, esse eclipse é uma coisa que acontece sempre. Meu Deus, cadê o homem que pregava, que Deus falava, Deus colocava a história no céu? Cadê ele? Cadê ele? Mas quando ele começa a fazer a live, ele começa a apertar, você percebe que Deus aperta ele. Aí ele fala, ele declara o que está acontecendo. Entendendo? É um que fala ao meio-dia, Leninha. Só para você ter ideia, não quero falar quem que é, mas é um que fala ao meio-dia. Eu sigo ele, sigo um outro também que fala às 2 da tarde. Aí tem um outro que eu sigo também que fala de manhã. Eu sigo, mas não é o Rômulo não, o Rômulo tá fora. Aí hoje de manhã, né, esse que eu sigo também, que é muito, ele tem 3 canais e todo mundo sabe quem é, não precisa falar quem é. Ele fica em cima do muro. Ele não fala, porque senão vai perder gente lá no canal dele comprando curso, né? Tá certo que ele faz curso já muito antes, e ele não é curso de, como é que fala? Não é curso de escatologia, o curso dele é curso de história, né? Então não tem nada, ele não tá sendo, é que nem se eu fosse montar um curso de história. Eu poderia montar um curso de história e pôr na internet. Eu estou vendendo aulas de história, né? Aulas de conhecimento de história. Agora não estou vendendo a palavra de Deus. Mas eu vejo nos vídeos dele que de repente Deus aperta ele. Ele não é exatamente do Rio, né? Ele não é exatamente dele. Ele mora em São Paulo hoje, mas ele é da Baixa, acho que de Petrópolis, Niterói, essa região aí. É, exatamente, esse aí mesmo. Aí, né? É esse aí, ô Jaque. Aí o que acontece? Esse daí, desse curso aí que a Jaque colocou, eu sinto que Deus aperta ele. Quando Deus aperta ele não aguenta, ele fala. Mas enquanto Deus não dá um acochado nele, ele fica retendo informação, ele retém. É uma coisa absurda, você vê a guerra na mente, o lado do homem querendo ganhar e o outro lado querendo que fale a verdade, entendeu? Querendo que fale a verdade. É incrível. Comece a reparar para vocês verem o que eu estou falando. Esse da manhã, ele não é assim. Eu considero ele um pastor. O conhecimento dele é maior do que todos esses outros. Maior de todos. Não tem nenhum Alex, gente. Nenhum Alex, tá? O das 2 horas também ninguém sabe quem é. Mas é um outro que é muito politiqueiro. Mas eu sigo ele para ver como que tá a conversa. Porque é totalmente mito, né? Totalmente mito, é apaixonado pelo mito e é uma coisa absurda. Mas e hoje eu vi ele falando que o Musk vai trazer o mito de volta e é para o povo se preparar. Pois é, Leninha. Então, para o povo se preparar, colocar a sua roupa de festa, que ele já tá com a roupa da vitória dele pronta, porque o Musk, gente, o caminho do anticristo ali, ele é bem informado, exatamente. O caminho do anticristo ali tá preparado para entrar. Tá entendendo? Eu também gosto de ver ele, eu gosto de ver, mas eu gosto de analisar as besteiras que ele fala em relação a isso. O caminho do anticristo está pronto para entrar pela direita. Por isso que eu digo, não entrem em política. Não entrem, porque tanto esquerda... exatamente, Lucas, eu pego para me informar, eu também, é para me informar. Ele é daqui, da minha região aqui, ele é perto, mora aqui, é aqui perto de Curitiba, na praia, né? E eu dou muita risada com ele, dou muita risada, entendeu? É uma geoanálise política meia estranha, mas vai estar... Não conhece muito não, mas... Entendeu? E... Então, presta atenção, tem alguma coisa aí entre o daqui, o da direita daqui, e de lá, do país da águia, entendendo? Então, eles vão destroçar a esquerda. Por quê? Porque o anticristo não vai vir da esquerda, ele vai vir da direita.
Por isso a Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos, a agenda da direita é a agenda dos escolhidos. Entendendo como é que é? Presta atenção, meus irmãos. A agenda da direita é a agenda dos escolhidos. Entendendo? O que a direita fala, o que eles defendem, é o que nós defendemos pela palavra de Deus. Só que eles defendem para nos enganar. Na verdade, eles trabalham por mesma coisa da esquerda. O que está acontecendo agora? Os dois estão brigando, mas é para tirar a nossa liberdade. É para perseguir daqui uns dias os sinceros. É para perseguir o povo de Deus. Tudo converge para a perseguição do povo de Deus. E vou dizer outra coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Esse pastor que eu sigo, um fica em cima do muro. Dois, aliás, fica em cima do muro. Tá? Não é esse não. Não é esse não, Denildo. Não é esse aí não. Não é esse não. O José Maurício não. O José Maurício não. Ele também parece que é da direita, né? Mas não é ele não. É outro. Mas é o seguinte, presta atenção. Esse das 2 horas que eu escuto, esse daí vai cair no conto do vigário certinho. Ele tá pronto para cair e vai levar multidões. Porque agora está sendo chamado para batizar povo para tudo quanto é lado. Tá tudo para tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele aderiu à agenda. Ele aderiu à agenda do anticristo. Entendeu? Ele aderiu à agenda do anticristo. Exatamente. Estão querendo saber quem somos para nos perseguir depois. E quem vai nos perseguir são os próprios crentes, tá? Crente como esse pastor das 2 horas que eu tô falando, tá? Pode ser que mude. Deus ajude que ele se converta. Mas do jeito que eu tô vendo, tá difícil, hein? Tá difícil, porque é revelação em cima de revelação, profecia em cima de profecia, e ali são 40, 50 mil pessoas assistindo, e o povo, todo mundo é irmão, tá entendendo? Não, eles são brigados por Malafaia, e eles são brigados. Entendeu? Então, meus irmãos, o Bittencourt eu nem tenho ouvido mais, que eu já deixei ele, eu já larguei de mão, porque pra mim não... Mas esse aí eu escuto porque ele tem informações. E aí você fica vendo a temperatura da situação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cuidado, porque a agenda agora vai disparar. Porque o anticristo, ele tem que aparecer, ele já está para aparecer. Esse cometa diabo, esse aí P12 que está aí no céu, entendeu? Esse cometa que está aí, ele quer dizer a aparição de Satanás, aparição. Gente, já faz um bom tempo que é para ele estar aparecendo. Deus está retardando pelo elástico da misericórdia do Pai. Mas ele agora vai ter que correr. Essa agenda vai ter que correr, porque esse eclipse dá um sinal de... Ai, meu pai do céu. As meninas põem aí, tá? As meninas põem aí no do que eu tô falando aqui. Elas sabem quem é. Elas já viram quem é. Pessoal, quem sabe o que eu tô falando, por favor, põe os nomes aí, tá? Pro pessoal ver quem é que eu tô falando, tá bom? O Bittencourt não, tá? Bittencourt não é, tá? Eu assisto de manhã e tem 3 canais, tá? 3 canais eu assisto de manhã. O outro é esse que a Leninha vai colocar aí. E o outro é das 2 horas, tá? Que não sei quem foi que colocou, acho que foi o Lucas que colocou aí, tá? Mas tem 3 canais. Um canal chama Revelar, o outro chama... o outro chama Casando o Verbo. Esse é um, tá? Esse é um. Mas tem das 2 horas, tem da meio-dia e das 2 horas. Interessante. Mas eu escuto. Esse que a Leninha... Não, Assis não. Esse que a Leninha colocou aí é o das 2 horas. Esse daí é o de manhã, né? É o Jason, de manhã. E isso, é o de manhã. Mas tem o do meio-dia, que eu escuto, que ele tem um canal aí, que depois o pessoal aí coloca quem ele é. Mas é o seguinte,
a gente percebe. 2, quando Deus aperta muito eles falam da volta de Jesus. Agora, o outro, olha, não dá nem para falar. Eu morro de rir com ele, morro de rir. Entendeu? Morro de rir. Mas é preocupante, porque esse povo da extrema direita, da direita torta, que é essa direita aí, eles vão fazer uma coisa tenebrosa aí com o povo. Porque eles vão achar que nós vamos atrapalhar o programa deles, entendeu? Não tem. Volts há muitos anos eu nem escuto. Esse daí eu nem escuto. Há muitos anos eu parei de escutar ele. Ele é morno, né? Ele é morno. Tem dia que ele fica quente, tem dia que ele tá morno. Depende o acocho que Deus dá dele à noite. Depende o acocho que o coração dele sente. Ele não, porque senão ele vai... Não, esse não, Leninha, não. Esse daí não, esse aí prega a volta de Jesus mesmo. Ele tá pregando sério, ele tá... Tem algumas coisas que eu não aceito, que negócio de cabala, de coisa, mas o que ele tá falando tá certo, entendeu? De zorrada, esses Talmud, eu não aceito. Mas eu tenho escutado ele e tem sido exatamente em cima do pedido, tá? O Jairson do aperto, o Jairson, ele e o outro é que quando Deus acocha eles abrem a boca para falar que Jesus está voltando. Mas vamos lá, gente, deixa eu conversar com vocês uma coisa. Vai voltar sim, vai voltar porque essa direita tem que vir correndo para trazer o anticristo. Eu gosto do José Maurício em determinadas coisas. Não, esse daí, Alberto, eu nem escuto porque tem coisa que não dá, sabe? Tá associado, é um pé lá e outro cá, Esse que eu tô falando das 2 horas, ele não tem pé lá e outro cá, mas ele fica negando a situação, entendeu? Ele fica negando até que Deus aperta ele. Quando Deus aperta ele, ele fala que Jesus está voltando. Mas enquanto Deus não dá um apertão nele, ele não fala. Entenderam? Mas eu fico torcendo para que eles falem, porque eles têm um conhecimento medonho. Que o mito já está eleito. Ele é do mito também, né? Eu acredito que ele volte antes. Mas não pense que é para melhorar a vida de ninguém, tá? Não pense. É para terminar de instalar a agenda para o anticristo poder vir. É isso aí, tá? Gente, vocês viram, presta atenção, vocês viram os foguetes que a NASA lançou na missão Apophis? Vocês viram? Ou a PEP, né? Vocês viram os foguetes que a NASA lançou hoje na hora do eclipse? Pois é, aquilo ali são as flechas modernas de Nimrod. E o Javier Palácio falou uma coisa muito séria. Ele falou, olha, eu não posso falar aqui, ele falou na plataforma, aquilo que é. Ele falou assim, mas a gente sabe, né? Eu não posso falar, mas eu posso dizer uma coisa, os Estados Unidos vai pagar muito caro pelo que eles estão fazendo. Uma nação que levou o evangelho para o mundo inteiro. E essa nação está colocando 3 foguetes, 3 mísseis para atingir aquilo que Deus mandou no céu como orientação para os homens. Ali, Berenice, aqueles 3 foguetes, minha irmã, são 3 flechas de Nimrod. Eles estão atacando a Deus, eles querem quebrar o domo. Eles querem interromper o sol. Entenderam? Eles estão atacando o Criador antes do ataque do Criador total. Entenderam? Eles estão atacando o Criador antes do ataque total. Eles estão se adiantando. É o que eu falei ontem, Salmo 2. E o colisor de partículas, que é o CERN, que está fincado aonde eram os jardins de Apolo, os jardins de Osíris, os jardins de Baal,
Os jardins de Shiva também hoje começou a trabalhar para trazer a massa escura, para trazer Abaddon Apolion do centro da Terra. Entendeu? Exatamente. E hoje eles praticaram algo tenebroso diante de Deus. Eles fizeram exatamente do mesmo jeito que Nimrod. Nimrod jogava as flechas. Pode ver, os mísseis estão em catapultas, só que catapultas que são modernas, né? Não tem mais homens para puxar e soltar as flechas, não. Agora são catapultas modernas, elas se lançam sozinhas, entendeu? Não, claro que não vão conseguir. Deus vem vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Está lá em Apocalipse. Deus está rindo deles. Quem é que pode contra o Criador? Quem é que pode? Jamais, jamais. Então, irmãos, o negócio é o seguinte, a mensagem do eclipse de hoje, qual é? Uma só. Os juízos vão descer. E não vai ser esse juizinho que está aqui ainda não, tá? Shalom, André. Não é esse juizinho que Deus está colocando aí, não. Não é esse juiz, esse juízo, aliás. Não é esse juízo pequenininho, não. Entendeu? Não é esse juízo pequenininho. Agora vão ser juízos terríveis sobre a humanidade. Agora eu te dou um conselho. Se você está em cima do muro, escolhe que lado você quer. Porque em cima do muro você não vai conseguir ficar. Em cima do muro você não vai conseguir ficar. Ah, irmã Ruth, mas eu acho tão difícil guardar os mandamentos de Deus, guardar a fé em Jesus. Eu acho isso tão difícil. Pois é, irmão, mais difícil vai ser você ir para o inferno. Porque lá você vai ranger os dentes para a eternidade. Então eu vou te dar um conselho. Você ore ao Senhor e peça para Ele que se você for para a vida eterna, que Ele te dê força para você e você luta contra você mesmo, para você alcançar a vida eterna. Porque, meu irmão, eu luto contra mim todos os dias. Você pensa que eu tenho muitas vezes vontade de fazer muita coisa? Não. Eu luto, falo, Ruth, acorda para a vida. Acorda, eu vou na frente do espelho e falo, ó, vamos moça, vamos sua velha assanhada, vamos para frente. Vamos para frente que você precisa trabalhar. Tá entendendo? É assim que eu vivo. Presta atenção no que eu tô falando. É tempo de acordar. É tempo de ir para frente do espelho e conversar com você mesmo. É tempo de ir para frente do espelho e parar de preguiça. É tempo de ir para frente do espelho e dizer para você mesmo, eu nego você. É o que eu tô falando é para mim mesma, tá? Eu nego você, Ruth Urbinati. Eu nego você, eu não quero você na minha vida. Eu quero a Ruth que precisa ser uma nova criatura. A velha eu não quero. A velha tem que ir embora. Tá entendendo? Essa velha tem que ir embora. E assim eu luto todos os dias na minha vida contra o meu querer, contra tudo o que possa fazer com que o Senhor se desagrade de mim. Meu irmão, se você não lutar, o que tá vindo aí, e vou dizer para você, não vai ser amanhã, pode ser até que comece amanhã a situação a encrencar de uma vez, mas eu acredito que daqui uns 2 meses, maio mais ou menos, abril, maio, junho, a situação vai estar incontrolável. Você não vai suportar. E outra coisa, ele falou uma coisa, que a palavra de Deus ela vai parar de ser pregada em breve. A palavra de Deus vai parar de ser pregada em breve. Entendeu? Então presta atenção, vai chegar o momento em que nós não vamos estar aqui juntos. Vai chegar o momento em que muitos de nós vamos ter que resolver a vida. Esse momento já está chegando. Esse momento já está chegando. Muitos de nós vamos ter que partir. Muitos de nós vamos ter que resolver. Resolver não, o Senhor vai resolver por nós. Mais uma coisa vocês têm que levar no seu coração.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aconteça o que acontecer, não largue das vestes de Jesus. Aconteça o que acontecer, não largue das vestes de Jesus. Entenderam? É isso aí. Mas vamos terminar então hoje. Eu acho que nós terminamos Gênesis. Vamos lá? Jacó adoece. Vamos lá? Capítulo 48 de Gênesis. É muito bonito. Eu quero ler o que está também no livro de Jazar, que é lindíssimo. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, como diz o outro, né? Gênesis 48 diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou sobre a cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. E me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos. E darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-os aqui, para que os abençoe. Presta atenção nisso. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. Então os fez chegar até ele, e beijou-os e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, pois Deus me fez ver também a tua descendência. Olha que coisa linda. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se na terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel a Manassés, na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Deus sempre tem algo com os menores, né? Nunca é o primogênito de verdade, sempre tem os menores. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então ele inverteu as mãos. Ele inverteu, certo? Para abençoar, ele inverteu. Olha isso. Dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Exatamente, as tribos do norte são conhecidas como as tribos de Efraim. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. O anjo que me livrou de todo mal abençoou estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes. Vocês viram?
a lua passou por peixes hoje. Aliás, o sol passou por peixes hoje. Nós somos peixes. Nós somos peixes. Multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos olhos de José. José não entendeu. José não entendeu. Ai, meu pai do céu, pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Gente, aguarda aí. Presta atenção numa coisa. José, ele não entendeu. Ele não compreendeu o que o pai dele estava fazendo. Ele não compreendeu. Mas ele brigou com Maria Lúcia Siqueira, Luciana. Maria Lúcia Siqueira. Bom, eu coloquei aqui. Eu já aceitei, tá? Já aceitei. E aí o que acontece? José não entendeu nada. Por que ele trocou as mãos? Ele não se lembrou que Jacó ficou com a primogenitura. Ele não entendeu, ele não compreendeu. E tomou José a ambos, e a Efraim na sua mão direita e esquerda. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome e o nome de seu pai Isaque e Abraão, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, já aceitei. Foi mal aos seus olhos. Assim, tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Quer dizer, ele colocou Efraim na frente de Manassés. Efraim como primogênito dele. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Presta bastante atenção. O que ele está querendo dizer aqui? São 12 tribos de Israel. José, para Jacó, José estava morto. Então, o que aconteceu? Ele colocou os meninos no lugar de José. Presta atenção. Pode ver que no contexto não tem tribo de José, tem tribo de Manassés e Efraim. José só vai aparecer como tribo incorporando as duas lá no Apocalipse. Mas boa noite, Lúcia. Mas agora não. José não aparece, aparece os dois filhos. O filho Manassés e o filho Efraim. Efraim toma a frente, porque Efraim, quando Salomão peca, presta atenção, exatamente, no 144.000 aparece o nome de José. Preste atenção nisso, quando Salomão peca,
leva o povo ao pecado, certo? Presta atenção. Deus divide a terra. 10 tribos ele deu para um empregado de Salomão, Jeroboão, se não me engano. Pastor, fala aí se eu tô certo. Não sei se eu tô certo. Acho que é Jeroboão, que fica como rei das 10 tribos. E 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que a gente está ouvindo falar o tempo inteiro de Judá e Benjamim. Repare que Judá cuidava de Benjamim. Então ficou as tribos do norte e as tribos do sul. Nas tribos do sul estava quem? Jerusalém, que é a tribo onde Judá estava. Jerusalém está nas terras de Judá. Lembre-se que Davi é da tribo de Judá. Benjamim está do lado de Judá. Judá cuida de Benjamim. Então essas 2 ficaram. As outras 10, Jeroboão levantou deuses para eles não irem para Jerusalém, com medo de perder. Com isso, apareceu Acabe, apareceu tudo que é coisa ruim, aparecia nas 10 tribos, até que Deus resolveu mandar essas tribos embora. O que acontece? Entra o rei da Síria e manda essas tribos para o mundo inteiro. Irmãos, nós somos efraimitas. A maioria do povo hoje, nas nações, são efraimitas. Por isso Jacó diz que ele será uma grande nação. Ele será grande. Ele está aqui na bênção que ele dá para Efraim. Ele está dizendo que Efraim será grande. Entendeu? Efraim será grande. Olha aqui, ó. Eu sei, meu filho, também esse será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Boa noite, Suzana. Sua descendência, a descendência de Efraim, são as 10 tribos. Exatamente. As tribos que estão nos Estados Unidos são efraimitas. Tanto que eu encontrei esses dias um estudo onde a casa de Efraim está nos Estados Unidos e a casa de Manassés está na Inglaterra, no Reino Unido. Preste atenção nisso, isso é sério. A casa de Israel, a casa de Efraim, está nos Estados Unidos e a casa de Manassés está no Reino Unido. Eu vou tentar escutar de novo esse estudo para trazer, se der tempo, né? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Entenderam? Então, essa profecia, essa bênção que Deus colocou na boca de Jacó para dar para esses 2 meninos, elas já se cumpriram. E nós já estamos no final dela. E Deus agora vem vindo prestar conta com quem? Com Efraim e com todas as outras nações, que são as 10 tribos de Israel esparramadas. Vamos seguir aqui no 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Olha isso, Jacó agora vai profetizar. Ele vai falar o que vai acontecer nos últimos dias, agora. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Lembra? Ele teve relações sexuais com a concubina do pai dele, com Bila. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Presta atenção, gente, isso é sério. Porque no seu furor mataram homens e na sua teimosia
arrebataram bois. Eles agiam no impulso. E o espírito de Jacó não estava com eles. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, olha isso, presta atenção. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Irmãos, Judá, quem é Judá? Leão, ele rugia como leão. O grito dele era como um leão. O estandarte dele é de um leão. Quem são os descendentes de Judá? Davi. Jesus veio de que tribo? De Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho. Da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despedaçará? Exatamente, está falando de Jesus aqui. O cetro não se arredará de Judá, o cetro real, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e eles se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, lembra do jumentinho? A vide, a oliveira, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, no sangue de Jesus, e a sua capa em sangue de uvas. Está falando de Jesus Cristo. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Olha isso, gente. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Então, quer dizer, ele era um navegante dos mares. Será que Zebulon não veio para o Brasil, não? Pois é. Issacar, um jumento de fortes ossos, deitado entre fardos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo. Lembra? Quem é de Dan? Lembra de Dan? Os juízes, estão lembrados? Sansão era um danita. Como uma das tribos de Israel, Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho. Você sabia que Dan foi a primeira tribo a se corromper? Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Dan foi rejeitado. Tanto que Dan hoje é quem? Danmark. Quem que é Danmark? Vocês sabem quem que é Danmark? Hein? Vocês sabem quem que é Danmark? Dinamarca. Você sabia que a realeza negra da Europa toda é decidida em Danmark? Marca de Dan? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a realeza negra da Europa está toda lá? É de lá que saem todos os reis da Europa. Parece tão pequenininho, mas domina tudo aquilo ali. Entenderam? Olha isso, ó. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. As duas tribos fora dos 144 mil, Dan e Efraim, exatamente. Olha aqui, ó. Que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Traiçoeiro. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim, quer dizer, ele derrota por fim.
Dia 0, o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Quer dizer, discurso. Que coisa, né? Azer, pão, culinária. Será abundante, ele dará delícias reais, culinária. Naphtali, serva solta, ele dá palavras formosas. José, um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, quer dizer, os seus irmãos lhe deram amargura. O flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente. Pelas mãos do valente de Jacó. Olha isso, o seu arco, porém, o arco de José, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem que é o valente de Jacó? O Criador, Deus, o soberano. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego a meu povo, sepultai-me com os meus pais, na cova que está no campo de Efrão o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrão o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abrão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque e Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei Leia. Vocês viram que coisa? Ele sepultou a Leia, não sepultou Raquel. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, de dar as instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Então foi recolhido ao seu povo. Gente, o que eu tenho para ler aqui é um pouco comprido. Vocês aguentam? É muito lindo. É lindo demais. Mas eu preciso saber se vocês vão aguentar. Vai demorar um pouquinho. Vocês aguentam? Põe aí para mim se eu prossigo ou deixo para amanhã. Hã? Eu prossigo? Então tá bom, então eu vou prosseguir, tá? É o enterro de Jacó. Vocês vão ficar maravilhadas com o enterro de Jacó. É coisa linda, gente, coisa linda. Diz assim, presta atenção. Capítulo 56. A noiva da noite nas nuvens. Gostei dessa. Ó, livro dos justos, capítulo 56, tá bom? O amanhã é verdade, o amanhã tá incerto. Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. Escuta isso. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. E os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. Naquela época, Jacó foi atacado com uma doença da qual ele morreu. E ele mandou chamar a José, exatamente, Luciana, a José por seu filho. Desculpa. Naquela época, Jacó foi atacado com uma doença do qual ele morreu. E mandou chamar por José no Egito. E seu filho José veio a seu pai. E Jacó disse a José:
e a seus filhos: eis que eu morrerei. E o Deus de seus ancestrais irá visitá-los e levá-los de volta para a terra que o Senhor jurou a dar-vos. E aos seus filhos: agora, pois, quando eu estiver morto, enterre-me na caverna que está em Macpela, em Hebrom, na terra de Canaã, perto de meus antepassados. E Jacó fez seus filhos jurarem enterrá-lo em Macpela, em Hebrom, e seus filhos juraram-lhe sobre isto. E ordenou-os, dizendo: sirvam a Deus vosso Criador, pois aquele que livrou seus pais também irá livrá-los de todos os problemas. E Jacó disse: chamem todos os seus filhos a mim. E todos os filhos dos filhos, seus netos, vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó abençoou-os, e ele disse-lhes: que o Deus de seus pais conceda-me 1000 vezes mais, e te abençoem, e que ele possa dar-lhes a bênção de seu pai Abraão. E todos os filhos dos filhos de Jacó saíram naquele dia, depois dele de o ter abençoado. E no dia seguinte, Jacó chamou novamente por seus filhos, e eles todos reuniram-se e vieram a ele, e sentaram-se diante dele. E Jacó, naquele dia, abençoou seus filhos antes da sua morte. Cada homem ele abençoou de acordo com a sua bênção. E eis que isto está escrito no livro da lei de Deus, relativo a Israel. E Jacó disse a Judá: eu sei, meu filho, que tu és um homem poderoso para teus irmãos. Reina sobre eles, e teus filhos reinarão sobre os seus filhos para sempre. Ele já está aqui, como está em Gênesis, né? Ele já está declarando que de Judá sairia a família real. Ensina apenas a teus filhos o uso do arco e de todas as armas de guerra, a fim de que eles possam combater nas batalhas de seus irmãos, que governem sobre seus inimigos. E Jacó comandou novamente seus filhos nesse dia, dizendo: eis que estarei neste dia reunindo-me ao meu povo. Leve-me do Egito e enterre-me na capela de Macpela, como eu vos mandei. Prestem atenção, pois peço que nenhum dos vossos filhos me carregue, mas apenas vocês. Então não era para os jovens carregarem, era para os 12 filhos de Jacó levarem o seu caixão. Presta atenção. E é este o modo como vocês devem me fazer. Presta atenção agora. Presta bastante atenção. Tem bastante judeu espalhado pelo mundo, principalmente na Inglaterra. Principalmente na Inglaterra. Por incrível que pareça. Boa noite, Cláudia. Presta atenção, gente, aqui, ó. Olha o modo que Jacó mandou que eles levassem. Pastor, presta atenção aqui nisso aqui, ó. Esse é o modo como vocês devem me fazer, quando vocês levarem meu corpo para a terra de Canaã, para me enterrarem. Judá, Issacar e Zebulon, incluídos, carregarão meu caixão do lado oriental. Presta atenção. Issacar, ó, pastor, isso aqui, ó. Judá, Issacar e Zebulon me carregarão o caixão do lado oriental. Rúben, Simeão e Gade no sul. Efraim, Manassés e Benjamim no ocidental. Dan, Asher e Naphtali no norte. Será que isso aqui quer dizer a colocação deles como é que diz? Eu sei que eu preciso estudar isso aqui. Será que é a colocação deles na terra? Achei interessante isso aqui. Judá, Issacar e Zebulon do lado oriental. Rúben, Simeão e Gade no sul. Efraim, Manassés e Benjamim no ocidental. Dan, Asher e Naphtali no norte. Interessante, né? Não deixem... Olha o que ele diz aqui. É posicionamento. Presta atenção aqui, pastor. Ó. Não deixem Levi levar com vocês.
Levi não era para levar. Pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança de Deus. Ele não existia arca nessa época, gente. Presta atenção. E outra coisa, a família de Levi não tinha possessão de terra. A possessão deles era o Senhor. Olha aqui. Não deixem Levi levar com vocês, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança de Deus com os israelitas no acampamento. Nem deixem José, meu filho, levar, pois ele é um rei. Então deixe-o em sua honra. Efraim e Manassés devem estar no seu lugar. José era para estar em honra. Efraim e Manassés entram no lugar de José. Que lindo, né? Assim vocês devem fazer a mim, quando vocês me levarem. Não negligenciem qualquer coisa de tudo o que eu mandei a vocês. E quando isto passar ao fazerem a mim, que o Senhor se lembre favoravelmente de vocês e seus filhos, depois de vocês para sempre. E vocês, meus filhos, honrem cada um seu irmão e seus parentes, e mandem seus filhos e os filhos de seus filhos após vocês servir a Yahweh, o Deus de seus antepassados, todos os dias, para que vocês possam prolongar os seus dias na terra. Tá vendo? Ó, o prolongamento do dia deles na terra estava em servir a Deus. Se não servisse, não ia ficar. Vocês e seus filhos e os filhos de seus filhos devem sempre fazer o que é bom e reto aos olhos de Deus, vosso Senhor, andando em todos os seus caminhos. E tu, meu filho José, perdoa, peço, os erros de teus irmãos e todas as suas transgressões, e o prejuízo que eles jogaram sobre ti, pois o Senhor permitiu isso para teu benefício e benefício de teus filhos. E meu filho, não abandone teus irmãos aos habitantes do Egito, nem machuque os seus sentimentos, pois eis que eu os consigno na mão do Senhor e na tua mão, para protegê-los dos egípcios. E os filhos de Jacó responderam ao seu pai, dizendo: ó nosso pai, tudo o que tu nos ordenaste, assim vamos fazer, para que Deus esteja conosco. E Jacó disse a seus filhos: assim Deus estará com vocês, quando vocês se mantiverem em todos os seus caminhos. Não saiam de seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, e faça o que é bom e reto aos seus olhos. Porque sei que muitos e graves problemas irão acontecer. Deus já tinha mostrado para ele. Nos últimos dias na terra. Sim, a seus filhos e os filhos de seus filhos. Apenas sirvam a Deus, e Ele irá salvar vocês de todos os problemas. E isto virá a se passar quando vocês estiverem seguindo a Deus e a servi-lo, e vão ensinar seus filhos depois de vocês, e os filhos de seus filhos a conhecerem a Deus. A importância, né, de ensinar os nossos filhos a conhecerem a Deus. E então Deus levantará de seus filhos um servo diante de seus filhos, e Deus livrará vocês através de sua mão de todas as tribulações, e trazê-los para fora do Egito, e trazê-los para a terra de seus pais, para herdá-la com segurança. E Jacó terminou de ordenar seus filhos, e colocou seus pés na cama, e morreu, e foi levado para o seu povo. E José caiu sobre seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou, e ele gritou com voz amarga: meu pai, meu pai. E as esposas de seus filhos e sua família vieram e caíram sobre Jacó. E eles choraram sobre ele, choraram em voz muito alta sobre Jacó. E todos os filhos de Jacó levantaram-se juntos, e eles rasgaram suas vestes, e todos eles colocaram pano de saco sobre seus ombros. E eles caíram em seus rostos e lançaram poeira sobre suas cabeças para os céus. E o acontecido foi dito a Osnate, esposa de José, e levantando-se,
colocou um pano de saco, e ela com todas as mulheres egípcias com ela vieram e choraram por Jacó. E também todas as pessoas do Egito que conheciam Jacó vieram todos no mesmo dia, quando ouviram isto, e todo o Egito chorou muitos dias. E também da terra de Canaã as mulheres vieram ao Egito, quando ouviram que Jacó estava morto. E elas choraram por ele no Egito por 70 dias. E aconteceu depois disso que José ordenou seus servos, os médicos, a embalsamar seu pai com mirra, incenso e todo tipo de incenso e perfumes. E os médicos embalsamaram Jacó como José havia ordenado. E todas as pessoas do Egito e os anciãos e todos os habitantes da terra de Gozém choraram e lamentaram por Jacó. E todos os seus filhos e filhas dos seus agregados familiares lamentaram e choraram por seu pai Jacó por muitos dias. Depois que os dias de seu choro passaram, no final de 70 dias, José disse a Faraó, sempre 70, né? Vou enterrar meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar. Em seguida eu volto. E Faraó enviou José dizendo, vá, enterre teu pai, como ele disse, e como ele fez jurar. José levantou-se com todos seus irmãos para ir para a terra de Canaã, para enterrar seu pai Jacó, como ele ordenou. E Faraó ordenou que fosse proclamada em todo o Egito, dizendo, quem não for com José e seus irmãos para a terra de Canaã para enterrar Jacó morrerá. O negócio lá era tenso, hein? E todo o Egito ouviu a proclamação do Faraó. E todos eles levantaram-se juntos, e todos os servos de Faraó, as pessoas idosas de sua casa, e todos os sábios da terra do Egito foram com José. E todos os funcionários e nobres do Faraó foram como servos de José e foram para enterrar Jacó na terra de Canaã. E os filhos de Jacó transportaram o caixão sobre a qual ele jazia, de acordo com tudo que seu pai ordenou. Assim fizeram seus filhos a ele. E o caixão era de ouro puro, e foi incrustado com pedras de ônix, obidélium. E a cobertura do caixão era de ouro batido, unido com cadarços, e sobre eles havia ganchos de pedras e obidélium. Olha que enterro! E José colocou sobre a cabeça de seu pai, Jacó, uma grande coroa dourada, como era o costume dos reis em suas vidas. E todas as tropas do Egito passaram diante dele nessa matriz. Em primeiro lugar, todos os homens poderosos de Faraó e os valentes de José, e depois o resto dos habitantes do Egito. E eles foram todos cingidos com espada e equipamentos, com casacos de assalto, e as armas de guerra estavam sobre eles. Era o cortejo de um rei. E todos que choravam e estavam enlutados foram a uma distância oposta ao caixão, indo e chorando e se lamentando, e o resto do povo seguia o caixão. E José e seus agregados foram junto, perto do caixão, descalços, e chorando, e o resto dos servos de José foram em torno dele. Cada homem tinha seus ornamentos sobre si, e estavam armados com armas de guerra. E 50 servos de Jacó passaram à frente do caixão, e eles jogaram, escuta isso, ao longo da estrada, mirra e aloés, e todo tipo de perfume. Todos os filhos de Jacó que carregavam o caixão andaram sobre o perfume, e os servos de Jacó foram diante deles jogando perfume ao longo da estrada. E José foi com um pesado exército, e eles fizeram depois conforme seu jeito, todos os dias até chegarem na terra de Canaã. E eles vieram para a eira de Atade, que era do outro lado da Jordânia, e eles choraram um grande e pesado luto naquele dia. E todos os reis de Canaã ouviram falar disto, e todos eles saíram, cada homem da sua casa,
31 reis de Canaã. E todos eles vieram com seus homens para chorar e lamentar sobre Jacó. E todos estes reis contemplaram o caixão de Jacó. E eis que a coroa de José estava sobre Jacó. Eles também colocaram suas coroas sobre o caixão e cercaram-no com coroas. E todos esses reis fizeram naquele lugar um pesado e grande luto com os filhos de Jacó e com os egípcios em honra a Jacó, pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. E a notícia chegou a Esaú, escuta agora, dizendo: Jacó morreu no Egito, e seus filhos e todo o Egito estão transportando para a terra de Canaã para enterrá-lo. E veio Esaú e chorou por seu irmão. E o Egito, junto com o Egito e toda Canaã, todos novamente choraram grande luto com Esaú por Jacó naquele lugar. E José e seus irmãos levaram seu pai daquele lugar, e eles foram para Hebrom, para enterrar Jacó na caverna de seus pais. E eles viram Quiriate-Arba para a caverna, e assim eles chegaram. Agora presta atenção no que vai acontecer agora. Esaú ficou com seus filhos contra José e seus irmãos como um obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e a nosso pai. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú, e eles ficaram extremamente irados. E se aproximou José até Esaú, dizendo: o que é essa coisa que eles dizem? Certamente meu pai Jacó comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaque, há 25 anos atrás. E também toda a terra de Canaã ele comprou de ti, e de teus filhos, e de tua semente após ti. E Jacó comprou para seus filhos e a sua semente depois dele, como herança para sempre. Porque tu fala estas coisas neste dia? Esaú respondeu, dizendo-lhe: tu falas falsamente. Olha que trem sem vergonha que era Esaú, hein? Velho e sem vergonha. Tu falas falsamente, pois eu não vendi qualquer coisa pertencente a mim em toda essa terra. Como tu dizes, nem meu irmão Jacó comprou algo pertencente a mim nessa terra. E Esaú falou estas coisas para enganar José com suas palavras, pois sabia Esaú que José não estava presente naqueles dias, quando Esaú vendeu todos os pertences a ele na terra de Canaã para Jacó. E José disse a Esaú: certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra, e testemunhou o registro com testemunhas, e eis que ele está no Egito. O registro, Jacó documentou tudo, estava no Egito guardado. E Esaú respondeu, dizendo-lhe: traga o registro, tudo que tu encontrares no registro, então vamos fazer. E José chamou a Naphtali. Naphtali corria muito rápido. Seu irmão lhe disse: rápido, faça o que te peço, vá para o Egito e traga todos os registros. O registro da compra, o registro selado, o registro aberto, e também todos os primeiros registros em que todas as transações do direito de primogenitura estão escritos. Que busques tu no Egito. Jacó sabia, ele tinha tudo documentado. E tu trarás até aqui, até nós, para que saibamos todas as palavras de Esaú e seus filhos que eles falaram hoje. E Naphtali ouviu a voz de José, e ele apressou-se e correu para ir ao Egito. E Naphtali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho sem as comprimir. Ele voava praticamente, né? E quando Esaú viu que Naphtali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna. E Esaú e todos os seus subiram contra José e seus irmãos à batalha. Ele viu que ia perder, né? E os filhos de Jacó e o povo do Egito lutaram com Esaú. E seus homens e os filhos de Esaú e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó.
E os filhos de Jacó derrubaram do povo de Esaú 40 homens. E Cuxim, filho de Dan, o filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó, mas ele estava a aproximadamente 100 côvados de distância do local da batalha, pois ele permaneceu com as crianças dos filhos de Jacó com o caixão para guardá-los. Cuxim, escuta isso, era surdo e mudo. Ainda assim, entendeu a voz de consternação entre os homens. E ele perguntou, dizendo: por que vocês não enterram o morto? O que é esta grande consternação? E eles responderam com as palavras de Esaú e seus filhos. E ele correu a Esaú. Esse menino surdo e mudo. Ele correu a Esaú no meio da batalha. E ele matou Esaú com uma espada. E ele cortou sua cabeça e a lançou à distância. E Esaú caiu entre as pessoas da batalha. E quando Cuxim fez isso, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú. Assim, os filhos de Jacó enterraram seu pai Jacó pela força na caverna. E os filhos de Esaú contemplaram isto. E Jacó foi enterrado em Hebrom, na caverna de Macpela, que tinha comprado Abraão dos filhos de Et, como posse de um local de enterro, e foi enterrado com trajes muito caros, trajes reais. E nenhum rei tinha dado tal honra como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o enterrou com muita honra, como sepultamentos de reis. Aí a gente lembra, né? Lá de o rei Assuero, né? Falou para Mardoqueu: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, né? O rei Assuero falou sobre Mardoqueu, né? Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Jacó, assim morreu Jacó com honra real, porque ele era um homem que honrava a Deus. E os seus filhos, principalmente José, honravam o Senhor. Meu irmão, nós estamos em momentos finais. Momentos que nós precisamos honrar a Deus para resistir ao que está por vir. É tempo de olhar para Jacó, olhar para José, olhar para esse pessoal aqui. É tempo, meu irmão, de você clamar ao Senhor, buscar a face dele e estarmos firmes na presença do Rei Todo-Poderoso dos céus e da terra. Porque em breve, em poucos dias, nós veremos a face dessa gente toda aqui. A volta de Cristo é muito próxima. Você está preparado para essa volta? Você está preparado para conhecer José? Primeiro conhecer o Salvador, né? Vê-lo face a face. Conhecer a gente já conhece, precisamos ver. Mas você está preparado para conhecer José, Efraim, Manassés? Conhecer essa turma toda? Ouvir deles como é que foi a vida deles aqui? Vai ser uma honra, não vai? Para mim vai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Te louvando e bendizendo o Teu nome, Te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de maravilha, um Deus que cuida de nós, um Deus, Pai, que faz os Teus filhos reis, um Deus, Senhor, que cuida nos mínimos detalhes do Seu povo. Pai, eu Te peço em nome de Jesus a fortaleza necessária para podermos seguir em frente, a fortaleza necessária para estarmos diante da Tua presença. Nós precisamos da fortaleza necessária, Pai, para cumprirmos os nossos dias aqui e estarmos diante de Ti, buscando a Tua face, em santidade e em oração. E eu Te peço, Senhor, nesse momento, abençoa meus irmãos. Multiplica, Senhor, a fé. Multiplica, Senhor, a força. Multiplica, Senhor, aquilo que há de necessidade
na casa dos teus filhos. Nós sabemos que em breve, Pai, nós não vamos nem saber como que vai ser, mas nós confiamos em Ti. Nós temos essa certeza que nós vamos chegar no momento que nós vamos olhar para um lado e para o outro e não vamos ver saída, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti. Pai, eu não sei quanto tempo nós vamos ter aqui mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu te peço, cuida de nós, para que nós possamos nos encontrar na pátria celestial, para que nós possamos nos encontrar nos portões celestiais e que possamos ali formar uma grande família, Senhor. A família daqueles que vão herdar a salvação. Nós te louvamos, Senhor, te glorificamos e te pedimos a tua proteção. Te pedimos a estratégia de sobreviver a tudo isso que vem vindo. Guarda-nos, porque em Ti confiamos. Te louvamos e bendizemos o Teu nome. No nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Que vocês possam, nisso que eu estou lendo aqui, que vocês possam tirar lições para a nossa vida. E saibam que Deus é fiel. Deus é fiel. Mediante a qualquer situação, saiba, Deus é fiel. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. E se assim Ele permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Aí nós terminamos o livro de Gênesis, em nome de Jesus. Fiquem na graça do Pai, Deus abençoe. Amém e amém.